A segunda questão pede para a gente calcular uma integral de superfície numa superfície esférica de raio 1. A superfície esférica de raio 1 é definida assim, e a integral que eu quero é isso daqui. Então, vou ensinar dois métodos. O primeiro método é sofrido, o método você vai cavucar com a mão mesmo as integral e achar a resposta. Vai doer, porque depois você vai ver que aqui nesse segundo aqui era só usar o teorema da divergência aqui. Não precisava fazer nada, a resposta é imediata. Mas eu vou fazer com esse jeito sofrido aqui para você aprender a dar valor no teorema da divergência. E aprender a sentir a catinga dele quando ele aparecer em algum problema, como é o caso desse aqui. Então vamos lá. Você tem que pensar em coordenadas esféricas, porque é o jeito mais natural de pensar quando você tem um problema de simetria esférica, né? Que óbvio que é uma simetria esférica, é uma esfera, a superfície de uma esfera. Então, você tem que pensar em coordenadas esféricas. Vou explicar o que é coordenada esférica, revisar rapidinho. Em coordenadas cartesianas, a coordenada de um ponto é x, y, z. Mas tem outra forma de dar essas coordenadas. O mesmo ponto é de maneira inequívoca, sem enganos, identificado pelo raio vetor, né? De raio ρ, que é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é a distância entre o ponto e a origem. O ângulo φ, que ele faz com o eixo z. Se você projetar esse ponto lá no plano XY, você vai achar que existe uma projeção desse raio vetor, que a gente vai chamar de R vetor, que faz um ângulo de θ com o eixo x, certo? Essa projeção aqui embaixo, aqui você já tinha aprendido coordenadas polares, né? Então aqui é como se fosse coordenadas polares. Então você pensando nesse triângulo retângulo que forma do z com o raio vetor e com a projeção do raio vetor no plano XY, você vai chegar à seguinte conclusão. O z é o ρ vezes o cosseno do ângulo φ. E o r é o ρ vezes o seno do ângulo φ. Certo? E o r é o quê? O r é, lá em coordenadas polares, rapidinho você entende que o r é o x, vírgula y, né? E, portanto, o x é o r vezes o cosseno de θ e o y é o r vezes o seno de θ, onde r é o tamanho desse vetor, que é dado por isso daqui. Daqui você conclui que o x, o r é o quê? O r é o rosseno. Então fica rosseno de θ, de φ, cosseno de θ. E aqui fica rosseno de φ de novo, seno de θ. E o z, o ρ, cosseno de θ. Certo? E aqui o elemento de superfície, ele é dado por seno de φ de φ de θ. O elemento de volume não precisa nessa questão, eu vou revisar assim mesmo, seria ρ quadrado seno de φ de φ de θ de ρ. Certo? Aqui, como o ρ não varia, né, a gente tem isso daqui, ó. Se você quiser, você pode escrever o elemento de volume como o elemento de superfície vezes o ρ quadrado de ρ. Isso funciona muito bem na esfera. Daqui a pouco eu abro um outro parênteses para explicar uma maneira de memorizar isso aqui. Então agora, vamos sofrer um pouquinho. Vamos colocar aqui na integral. Nossa integral é na superfície esférica de x mais y mais z ds. Então o que eu posso fatorar aqui do x mais y mais z? Vamos escrever aqui o ρ é 1, então eu não preciso escrever nada disso. Então vai ser integral de seno de φ cosseno de θ mais seno de φ seno de θ mais cosseno de φ. Aí o que eu coloco agora? ds. ds é seno de φ de θ. E aqui a minha integral, vamos separar ela para ficar mais fácil de entender. Aqui na parte de dentro eu vou colocar o dφ. Certo? Você vai ver que isso aqui é desperdício de tinta. Mas eu preciso fazer esse desperdício para você entender o tanto que o teorema da divergência é interessante. Então já vamos passar esse seno de φ para dentro. E deixar só um... Pronto, o dφ eu já pus aqui.
o φ vai de 0 a π, e o dθ, coloca ele de fora, vai de 0 a 2π. Por que essa diferença nos limites de integração? Porque o máximo ângulo que o raio vetor pode fazer com o eixo z é π. Se ele passar assim, você imagina aqui, vamos fazer uma projeção do z, e aqui vamos colocar um outro eixo, que é o r. O r eu expliquei o que é aqui. É o tamanho da projeção do raio vetor no plano XY. Esse vetor, ele não pode fazer um ângulo maior do que 180. Se ele passa para cá, ó, se ele passa de 180, se ele está de 180, ele chega aqui, né? Que aí fica 180 o ângulo. Se ele passar para cá, o ângulo já é menor que 180, porque a definição é do z para o raio vetor. Então vai ser sempre menor que 180. Então aqui, o que você vai ter? Você vai ter que fazer essa integral. Aqui, como em dθ, onde dθ também tem coisa. Eu vou deixar você fazer. Será que você vai ver? Não, vamos fazer. Dá preguiça de fazer, porque eu já sei a resposta. Aqui, vamos fazer a integração primeiro em φ. Em φ vai aparecer 1 menos, vai ser a integral de 1 menos cosseno de 2φ, porque é a substituição clássica que a gente faz quando tem quadrado de seno. Vai ser a primitiva disso, em φ, né? Multiplicada por cosseno de θ mais seno de θ. Porque aqui o seno ao quadrado apareceu duas vezes, né? Então, só fazer isso. Aqui, dφ, né? A gente está fazendo dφ ainda. E aqui vai ser o quê? Esse daqui eu vou colocar 1 meio de seno de 2φ. Por quê? Porque o seno de 2φ é 2 seno de φ cosseno de φ. Então eu posso colocar essa substituição para me ajudar a fazer essa integral. Então agora aqui a primitiva é meio de φ menos 1/4 de seno de 2φ. Essa integral a gente já fez várias vezes, certo? Beleza. E essa vezes o cosseno de θ mais o seno de θ. Mas agora aqui vai ficar 1/4 de cosseno de 2φ negativo. Por quê? O cosseno derivado do 2 sai para fora. Ah, não, perdão. É isso mesmo. Ó, o derivado do cosseno de 2θ é menos seno de 2θ. Depois você deriva o 2 sai para fora. Esse 2 negativo cancela com esse negativo que fica positivo. E esse 2 de cima simplifica de baixo, volta a ser essa expressão que está aqui. Agora, se você avaliar essas duas expressões entre 0 e π, você vai ver que vai aparecer aqui um π sobre 2. Aqui dá 0, porque o seno de duas vezes qualquer quantidade de π, aqui é entre 0 e π, certo? Seno de 0 é 0, seno de 2π também é 0. Então essa parte aqui dá 0. Já essa daqui, você vai ter que calcular o cosseno de 2π entre 0 e π. Então vai ficar cosseno de 2π menos cosseno de 0. Cosseno de 2π é 1 e de 0 também é 1. Então aqui dá 0. Esse dá 0, esse aqui dá 0. Você só fica com π sobre 2 vezes o cosseno de π mais o seno de π. Agora aqui eu nem vou fazer primitiva, nem nada disso, porque eu vou integrar uma constante vezes o cosseno de θ e o seno de θ. Eu vou lembrar você, lá das suas aulas do ensino médio, que os gráficos das funções seno e cosseno eles são funções periódicas. Entre 0 e 2π, essa parte aqui do seno é igual a essa, então a integral é 0. E a mesma coisa vale para o cosseno. O cosseno, o gráfico dele é parecido. Essa parte daqui de baixo, ele é perfeitamente igual a essa daqui. Então, isso é equivalente a falar que as funções têm período 2π, né? Funções periódicas. O gráfico já te dá o valor da integral. Isso aqui vai dar 0. Mas eu já sabia que dava 0 por causa do teorema da divergência. E agora eu vou explicar o que é esse teorema da divergência e como é que você usaria ele para calcular essa integral. Vamos lá. O teorema da divergência, ele fala para você que uma integral de superfície, como essa daqui que a gente tem,
Se você conseguir colocar ela na forma de uma integral de fluxo, e nesse caso aqui dá para fazer isso, nem sempre é possível, hein? Mas essa aqui dá para fazer. O fluxo de um campo vetorial, ele é definido como uma integral na superfície do produto escalar do F pelo elemento de superfície orientado. O elemento de superfície orientado é o ds vezes a normal. E a normal aqui na esfera é muito fácil de fazer. A normal, em qualquer ponto, ela é paralela ao vetor, ao raio vetor. E aqui a gente ainda tem uma colher de chá ainda, que o raio vetor, em 3D, que a gente vai chamar de R grandão vetor, é x, y, z. A normal seria paralela a isso daqui. Então ela é isso daqui, dividido pelo módulo disso daqui, para ela ter módulo 1. Só que o módulo disso aqui é 1, porque a gente está numa esfera de raio 1. Então ele é o próprio vetor. Caso a gente tivesse numa esfera de raio 2, teria que dividir por 2. Certo? Se você pegar uma esfera, você vai entender isso. Que a normal, ela é sempre paralela ao raio. Ela é uma continuação do raio. Então, nesse caso aqui, a gente teria que achar um campo cujo produto escalar por esse elemento orientado de superfície dá isso daqui. E esse campo é muito fácil. Basta você pegar o campo 1, 1, 1. A hora que você multiplica pelo elemento de superfície orientado, que é o quê? A normal, né? X, Y, Z. Vezes o ds. O que é o produto escalar desse vetor com esse daqui? Da x mais y mais z. Então você tem que isso aqui é um fluxo. Só que é um fluxo de um campo constante. Aí que vai entrar o teorema da divergência. Ou se não, se você nem quiser, não precisa nem usar o teorema da divergência. Eu vou te mostrar outro jeito de fazer isso daqui. Ainda tem uma terceira forma de ver bem mais rápido. Mas deriva da compreensão do que é o teorema da divergência. O teorema da divergência vai te enunciar o seguinte. O fluxo de um vetor, de um campo vetorial, através de uma superfície, ele é igual ao integral de volume do divergente desse campo. E o divergente do campo, o que é? A divergência do campo é uma quantidade escalar que você obtém fazendo. Pega a componente x, deriva em relação a x. Pega a componente y, deriva em relação a y. E soma, vai somando, componente z deriva em relação a z e soma tudo. Certo? No caso aqui, quanto que dá a divergência disso daqui? Dá 0, 0, 0. Porque a derivada disso é 0, que é constante disso é 0, disso é 0. Então a divergência é 0, portanto, a integral de volume aqui é 0. Portanto, pelo teorema da divergência, a integral de superfície também é 0. E a gente viu que deu 0. Certo? Mas não precisava desse samba todo aqui de primitivação. Se você compreender o conteúdo do teorema da divergência, você sabe que essa integral tem que ser 0. Eu vou te explicar um terceiro método, que é o método caipira, de compreender isso daqui. Você tem que compreender que a integral de fluxo, ela meio que mede a quantidade de campo que entra e sai de uma superfície. Certo? Você tem uma superfície qualquer, num campo vetorial. Um campo vetorial, você pode entender ele como um conjunto de setas, uma fixada em cada ponto, certo? Cada campo tem a sua seta fixada. Então, se você medir aqui na superfície, tem a normal, certo? Se você integrar em toda a superfície o produto escalar do F pela normal, ele vai te dar, algumas vezes a seta está saindo. Que nesses casos aqui, tudo que eu fiz, a seta está saindo. Mas aqui, por exemplo, a seta está entrando para dentro da superfície. Então ele mede as entradas e as saídas. Ele como se fosse, quando o resultado do fluxo é positivo, significa que há campo saindo da superfície, há um campo líquido saindo da superfície. E quando a integral global é negativa, ele significa que é um campo líquido entrando. A gente pode fazer uma analogia com ralos de fontes. Se você pegar uma mangueira e deixar ela ligada, o campo de velocidades do líquido que sai da mangueira vai ter um fluxo positivo. Qualquer superfície que incluir a saída de água. Já se você puser um ralo na pia, por exemplo, como ele suga a água que está em volta, qualquer superfície que você fizer fechada, incluindo o ralo, ela vai ter um fluxo negativo. Certo? E esse campo aqui, ele é um campo constante. Um campo constante, você pode representar no espaço assim.
Quer ver? Vamos representar ele em apenas um ponto, que é o ponto 1, 1 e 1. Não é porque ele é 1, 1, 1, não. Qualquer ponto dá certo. Então aqui vai ser, a representação dele vai ser, ó, no ponto 1, 1, 1. Ó, vai ser aqui, ó. Certo? E todo o espaço vai ser essa mesma flecha. Então, você pode representar ele no espaço 3D. Vamos fazer aqui. Como um conjunto de flechas que apontam sempre na mesma direção. Qualquer lugar que você for, elas têm sempre o mesmo comprimento. Qualquer ponto que você associar, esse campo tem o mesmo valor e aponta na mesma direção. Então, quando você desenhar a esfera aqui, ó, a quantidade de campo que entra na esfera é a quantidade de campo que sai. Portanto, a integral de fluxo, ela é 0. Isso aí você tem que bater o olho e ver. Certo?